Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão da Assembleia Municipal de São João da Madeira. Estou em representação da Sra. Presidente Clara Reis, que não pode estar presente por indisponibilidade, e, portanto, tenho aqui comigo a Raquel Pinho, que hoje fará a função de segunda secretária, para nos acompanhar nesta sessão de trabalhos. Vamos dar então início à ordem definida, que começa com o período de intervenção do público. Temos uma inscrição do Sr. Marco Pinho, a quem dou a palavra. Bem, antes de mais, boa noite, Sr. Presidente, e sintam-se todos cumprimentados na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia. Desloco-me aqui e posso interpretar isto como o capítulo 2 de uma saga. E esta saga, o primeiro ponto, tenho que fazer um pedido de desculpa ao Sr. Presidente e ao Executivo pela minha intervenção que fiz na reunião de Câmara há cerca de 1 ano e meio, onde foi contestar a construção do muro e a demolição do mesmo num terreno que temos na Devesa Velha. Ora, na altura eu disse que não compreendia o facto de o muro ter sido iniciado e depois demolido por ordem de um técnico da autarquia. Hoje, e após a entrega do último documento que o Sr. Presidente fez à minha mãe, onde demonstrou realmente que aquela parcela de terreno está inscrita como propriedade da autarquia. Este pedido de desculpa deve-se a um erro que foi cometido em 1983, erro esse, propositado ou não, não é o único, e eu já mandei a informar, tivemos vários nesse período de executivo e com as pessoas à frente da autarquia, onde, por um erro geométrico e por uma régua que devia de ser demasiado curta, começou-se a traçar os limites que o Sr. Presidente teve a oportunidade de verificar quando esteve no meu terreno, e chegámos a um ponto onde foi o Parkinson, ou a falta da régua, fez uma ligeira reentrância de uns metros de terreno, e temos uma reta com um comprimento de cerca de 300 metros e temos 20 metros de terreno onde realmente vai lá fazer essa incisão. Isto sou eu a dizer, porque palavra vale palavra, o que vale são as escrituras e a memória tenha quem a quer. Com isto não estou a apontar nada, eu estou aqui a penitenciar-me por aquilo que foi a minha intervenção, mas também a lembrar que aquilo que foi proposto à minha mãe eu não aceito, que era fazer ali um canteiro bonito e o terreno seria da Câmara até ao dia que o vendesse, e quando vendesse eu ficava sem acesso ao meu terreno, porque uma das contrapartidas da cedência de muitos metros de terreno dessa parcela à autarquia foi a abertura dessa entrada para nós termos acesso por esse terreno, ou por essa fração de terreno, que na altura, se calhar por conveniência, porque já estava feita a escritura, disseram que era nossa e fizeram o acesso. Fizeram o acesso 15 anos depois, porque a pessoa que nos foi pedir o terreno, que foi doado à autarquia por 2 vezes, primeiro para fazer a nova estrada e depois para fazer os passeios, que foi doado, digo mais uma vez não consigo compreender como é que se foi pedir terreno a um proprietário e por aquilo que hoje entendo pagaram ao proprietário vizinho. Portanto, há aqui mais uma coisa que é engraçada naquilo que é a esfera do domínio público e como se trata. Mas isso são outros assuntos. O que eu aqui venho dizer é, primeiro, Sr. Presidente, como deve compreender, e eu sei que aquele terreno está em processo de venda, aliás, ele já esteve vendido, ou com princípio de acordo, de venda, e sei que está. E o proprietário certamente que não me vai ceder aquele terreno para um canteiro, nem para manter lá a minha entrada. Esse é o primeiro aspecto, legalmente não me parece que seja viável. Outro aspecto curioso é que a cedência do terreno por parte do meu avô e depois da segunda vez por parte do meu pai também foi uma cedência de palavra. E eu venho de uma família de palavra e vou mantê-la, mas a minha vontade, no dia que vi aquilo, foi trazer uma máquina de arrasto do estaleiro da empresa e fazer os limites reais do terreno e poder fazer o acesso ao meu terreno por onde ele deve de ser feito. Não é? Porque não é aceitável. Aquilo que eu venho aqui, eu sei que isto eu só vim à Assembleia porque eu sei que em reunião de Câmara, e muito bem, porque isto tem a ver com lei, jamais o Sr. Presidente, e eu se estivesse no seu lugar faria o mesmo, permitiria que alguém vedasse um terreno que é de domínio público, por escritura.
O que eu venho pedir é que haja o bom senso e eu até vos convido ao domingo, na volta domingueira, quando regressarem a São João da Madeira, entrem pela Devesa Velha, também faz parte do concelho, tem bom aparcamento que a autarquia construiu, e podem verificar aquilo que eu vos disse dos alinhamentos dos terrenos. É algo que é mirabolante, não cabe na cabeça de ninguém, como é que aquilo foi registado dessa forma. Depois há outra coisa curiosa, é que eu paguei o desaterro. Pelos vistos, mais uma vez, para além de dar terreno, fui um bom samaritano e contribuí para a autarquia para ficarem com um terreno valorizado de outra forma. Como expliquei também na altura, só aceitámos fazer o desaterro porque o nosso terreno ia ter uma cota de altura superior a 20 metros. Deve terminar a sua intervenção. É rápido, Sr. Presidente. Isto parece que ainda tenho traquejo. Tinha ter uma cota superior a 20 metros e tinha de se fazer um muro de contenção para o terreno ter os limites que tem. E eu disse, não há problema nenhum, eu pago o desaterro do meu lado e faço um muro que em vez de custar 60 ou 70 mil euros, custará 5 mil euros. Portanto, eu nem sei se isto tem domínio para esta Assembleia. Muito sinceramente não sei, não conheço a lei, não é a minha praia. Agora, moralmente, para já sentia-me na obrigação de lhe pedir desculpa pela intervenção que fiz, porque estava errado. Porque não tinha os elementos que devia ter. Deve mesmo terminar a sua intervenção. E depois, tentar enquadrar isto de alguma forma, porque eu acho que deve ser feita justiça. Isto é só uma questão de justiça. Obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Presidente para os esclarecimentos. Muito obrigado. Não é necessário pedir qualquer desculpa. A sua intervenção na Câmara Municipal foi correta. Baseou-se na informação que tinha, portanto não é devedor de qualquer pedido de desculpa, que isso fique claro. Em segundo lugar, este é um processo no qual eu tive intervenção dando instruções para se construir um muro de delimitação de uma propriedade, porque quando essa instrução também tinha a informação de que os limites da propriedade entre o domínio da Câmara e o domínio da sua família eram uns certos domínios, uns certos limites, ou seja, havia uma certa configuração que todos entendiam que era uma certa configuração, e a dada altura há uma análise topográfica detalhada aos limites do terreno, e os serviços técnicos da Câmara concluem que, de acordo com os dados topográficos e cadastrais disponíveis, enfim, o muro não podia ter aquela configuração que tínhamos acordado, e a obra naturalmente parou. E, portanto, nessa sequência, há poucas semanas tive uma reunião com a senhora município, que é a sua mãe, entreguei toda a documentação que existe para que ela também pudesse refletir e ponderar e tomar uma posição que entenda ser a adequada. Expliquei quais são os constrangimentos da Câmara Municipal, porque na realidade há uma escritura com uma planta anexa e com uma certa delimitação geográfica que indica que a Câmara comprou aquele terreno em 1983 e portanto, há diversas soluções a equacionar, mas todas terão de passar por uma intervenção formal ou alguém demonstra que aquela escritura tem um erro ou um vício, o que eu admito ser hoje muito difícil, não é? E isso tinha que ser demonstrado de modo inequívoco para que a escritura pudesse ser anulada, ou não sendo feita essa demonstração, tem que se encontrar uma forma de transmitir a propriedade ou outra forma consensual de assegurar a utilização daquele espaço do modo mais conveniente para o interesse da sua família e para o interesse público. E, portanto, fiquei depois de conversar novamente com a senhora município, que é a sua mãe, e interessada nesta matéria, e, portanto, aguardo também algum feedback dela. Aquele terreno já teve prometido ser vendido, depois essa promessa de venda foi anulada por razões
que são do conhecimento público, poderá vir a ser vendido novamente, mas essa venda não tem que abranger a totalidade do terreno, não é? A Câmara pode dizer que aquele triângulo ali pode ser destacado e autonomizado. Portanto, há aqui diversas soluções que ainda se podem equacionar e acho que temos que novamente nos sentar para, depois de feita esta investigação arquivística e documental que trouxe à luz esses documentos, e agora que todos percebemos claramente os contornos do caso, temos condições para encontrar uma solução adequada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então ao ponto 2 desta ordem de trabalhos, começando pelo 2.1, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre contratação de empréstimo de médio e longo prazo para financiamento das empreitadas, requalificação da Rua do Brasil e requalificação da Escola do Parrinho. Uma nota prévia, este empréstimo é para 2 investimentos e um deles ultrapassa o montante de 3 milhões de euros, o que supera os 10% do plano plurianual de investimentos previsto para este exercício. Portanto, o procedimento de discussão e de aprovação é diferente do habitual, porque a Assembleia Municipal tem primeiro de aprovar o investimento e só depois poderá ser votado o empréstimo. Nesse sentido, faremos depois, em minuta, duas notas para essas duas diferentes votações e, portanto, vamos iniciar este debate, esta apreciação, e eu passo a palavra ao Sr. Presidente para os esclarecimentos iniciais. A palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria que o Sr. Presidente esclarecesse novamente, porque eu fiquei sem entender, e acho que ficamos todos sem entender, aquilo que o Sr. Presidente disse. E gostava que voltasse a repetir, por favor. O que eu disse foi que, não sei se o Sr. Presidente quer prestar esclarecimento. Eu peço desculpa, estava aqui a conspirar e não percebi que a interpelação era dirigida à minha pessoa. Na realidade, a Lei das Finanças Locais, quando trata da matéria de deliberação e de aprovação de empréstimos de médio e longo prazo, estabelece que quando o empréstimo se destina a um investimento e quando esse investimento ultrapasse 10% do previsto em matéria de investimento no exercício em causa, no ano em que se aprova o investimento, a Assembleia Municipal, para além de aprovar o empréstimo, tem também que discutir e autorizar previamente o investimento em causa. O que significa que a Assembleia tem que tomar uma posição sobre o investimento, em primeiro lugar, e dizer se o investimento é meritório ou não, e dizer se autoriza ou não autoriza a Câmara a fazer o investimento, e depois tem que tomar uma posição sobre a fonte de financiamento, isto é, sobre o empréstimo. E, portanto, é o artigo 51, número 2, da Lei das Finanças Locais, da Lei 70... eu agora só trouxe aqui o extrato, Lei 73 de 2013, ou 75 de 2013, que creio eu. Portanto, porque no plano plurianual de investimentos para este exercício temos uma rúbrica inscrita no orçamento, que todos conhecem e que aqui foi aprovado, de cerca de 10 milhões de euros, há um investimento que ultrapassa 10% desse montante e, portanto, na aprovação do empréstimo, diz a lei que, de facto, para além da obra estar incluída no plano plurianual, como está uma rúbrica lá, reabilitação da Avenida do Brasil, para além disso, deve ser discutida e autorizada previamente esse investimento na Assembleia Municipal. Eu, se quiser, tenho aqui o extrato da lei. Daí que terão de haver 2 deliberações para que o empréstimo possa ser aprovado em conformidade. Uma a aprovar a necessidade, e aí, de facto, é aprovar a necessidade, e outra depois a aprovar o empréstimo, que já será votado em bloco, porque não se pode cindir o empréstimo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão então abertas as inscrições para este ponto.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento a mesa. Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores deputados, caras e caros sanjonenses. Relativamente a este ponto, enfim, temos um empréstimo de 3,5 milhões de euros que, como o Sr. Presidente em exercício disse bem, que se destinam a duas intervenções. A primeira intervenção tem na Escola de Parrinho, no valor de 500 mil euros, é a nosso ver, uma intervenção necessária e urgente. Esta é uma escola cuja última intervenção foi há cerca de 13 anos e que apresenta hoje, fruto do tempo e do desgaste, vários problemas que justificam uma requalificação significativa e profunda que permita resolver os problemas de fundo que existem na escola. E depois temos a intervenção na Avenida do Brasil, no valor de 3 milhões de euros. Eu creio que todos concordamos que todas as vias, sejam elas estruturais ou secundárias, devem ser requalificadas. E creio que todos concordamos que a Avenida do Brasil, a par da Avenida Dr. Renato Araújo e da Avenida da Liberdade, é uma das principais vias do nosso concelho e, porventura, a que mais necessita de uma intervenção. Nós estamos a falar de uma avenida com muito comércio, com muita habitação, sujeita a uma grande pressão viária diária e que não está em boas condições. E se nós formos falar com os cidadãos, muito provavelmente a grande maioria deles, se não todos, dirá que aquela avenida precisa de uma intervenção. Portanto, creio que é ponto assente que consideramos que esta é uma intervenção necessária e que não somos contra a intervenção. Mas, apesar de acharmos que é uma intervenção necessária, não achamos que seja uma intervenção prioritária. Mas, achamos que recorrer a um empréstimo bancário de 3 milhões de euros sem recorrermos a fundos comunitários é um custo muito elevado para requalificar uma avenida. E eu tenho a certeza que os sanjonenses pensarão o mesmo. Para que as pessoas compreendam o que estamos a falar, importa dizer o seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos a falar da requalificação de uma avenida. Não estamos a falar em criar uma nova avenida, mas sim em proceder ao arranjo urbanístico da mesma. E estas obras de requalificação devem ser feitas, mas devem ser feitas com recursos próprios da Câmara ou, quando muito, recorrendo a fundos comunitários e nunca devem ser feitos recorrendo ao financiamento da banca, porque isto, enfim, são atos de gestão corrente. Em segundo lugar, importa dizer que nunca na história do município se recorreu a um empréstimo bancário de valor tão grande. Eu dou um exemplo, em 2015 e em 2016, quando a coligação queria fazer os 22 projetos, alguns desses projetos estavam acompanhados de financiamento comunitário e, portanto, nós fizemos um empréstimo de cerca de 2 milhões de euros. Em condições normais, recorre-se a empréstimos bancários no valor de 3 milhões de euros para se executar 15 milhões de fundos comunitários. E, portanto, aqui isto não acontece. Há zero euros de fundos comunitários porque não se aplica. Em terceiro lugar, 3 milhões de euros é mais de 10% do orçamento municipal, o que tem um peso muito significativo e é importante pensar nisto. Se nós formos ter com cada um dos sanjonenses e dissermos que, pela primeira vez, o município vai recorrer a um financiamento que tem um peso superior a 10% do orçamento municipal e perguntarmos a cada um deles qual o investimento que consideram estrutural para o município e que seja o grande projeto de 8 anos de mandato de uma Câmara Municipal, alguém aqui acredita que os sanjonenses dirão que é a requalificação de uma avenida? E é precisamente nestes pontos que nós divergimos. Eu compreendo quando o Sr. Presidente fala na importância estratégica desta intervenção.
É inegável que a Avenida do Brasil é uma das principais entradas na cidade e, para quem não tem obra para apresentar, fazer lá uma intervenção de fundo é um sinal de vida. Mas para nós, neste momento, existem questões mais urgentes, existem outras prioridades e nós queremos muito concretizar estes projetos porque são verdadeiramente estruturantes para a cidade. Sinceramente, preocupava-nos muito não concretizar estes projetos se, além de acharmos que eram estruturantes para a cidade, os tivéssemos prometido em programas eleitorais e estivéssemos neste momento a governar depois de receber a confiança dos sanjoanenses. E, portanto, posto tudo isto, e porque o empréstimo é apenas um e não o podemos votar separadamente, porque entendemos que a parte substancial do compromisso que a Câmara aqui vai assumir ou melhor, não respeita aquilo que nós achamos que seja a prioridade e porque achamos que é urgente ficarmos mais próximos da concretização dos projetos, nós não podemos apoiar um caminho que nos coloca mais longe de qualquer um deles e, portanto, votaremos contra este pedido de empréstimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer inscrever? Chamo a Sra. Deputada Eva Braga. Boa noite a todas e a todos. Sim, o Bloco de Esquerda diz sim à requalificação da Avenida do Brasil. A Avenida do Brasil e há muitas outras ruas e avenidas da cidade que precisam de requalificação. São precisos passeios para que o espaço público seja dos peões, são precisas árvores para que o espaço público garanta qualidade de vida. Estamos de acordo com isso. Aliás, há vários programas eleitorais que o Bloco de Esquerda propõe a criação de corredores verdes que liguem toda a cidade e ainda numa recente Assembleia Municipal vim aqui defender que em volta do Parque Ferreira de Castro fosse criada uma zona partilhada com velocidade reduzida. Apesar do Sr. Presidente da Câmara ter escarnecido da proposta, parece que é o que propõe agora para a Avenida do Brasil. E bem, sim, para o Bloco de Esquerda é necessário que o espaço público se transforme e se requalifique, mas exige também outras matérias. Por exemplo, o transporte público. Se o objetivo é melhorar todos os modos de circulação das pessoas, como diz o documento que estamos aqui a debater, pensamos que o transporte público foi esquecido. Se a ideia é alterar também a forma de mobilidade na cidade, então este projeto deve ser acompanhado de um projeto de reforço do TUS para que o carro possa ser efetivamente substituído no dia-a-dia. Concordamos com muito do que é proposto no projeto de requalificação para a Avenida do Brasil, apesar de nos parecer que este projeto deve ser inserido num projeto de mobilidade mais amplo. Acontece que o que a Câmara traz aqui para debate e votação não é o projeto para a Avenida do Brasil, mas sim uma proposta de contratação de empréstimo. E aí temos sérias dúvidas. Temos dúvidas quanto ao valor, 3,5 milhões. Temos dúvidas sobre a forma, o empréstimo bancário. Por exemplo, as obras na escola não poderiam ser feitas com financiamento do Ministério da Educação ou outro programa. Mesmo as obras da Avenida do Brasil não é possível uma fonte de financiamento que não obriga ao pagamento de juros abusivos. Temos imensas dúvidas sobre os encargos associados, quase 40% em juros. Para 3,5 milhões de euros a Câmara predispõe-se a pagar mais de 1.200.000 euros. No fundo, a obra ficará por mais de 4,5 milhões. Abster-nos por isso, porque o que se traz para a votação, que é pedido de empréstimo, merece-nos as maiores dúvidas, principalmente tendo em conta o que se pretende pagar de juros. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Mendes. Muito boa noite a todos. A nossa intervenção vai no sentido de dar alguns contributos, algumas recomendações, como quiserem entender. São alguns apontamentos, pronto. Estamos de acordo com o investimento, vamos votar a favor da contratação do empréstimo. Apenas queríamos referir, relativamente à Avenida do Brasil, duas questões.
Uma delas é relativamente aos passeios, e aproveitar que a coisa ainda estamos numa pré-fase, sugerir que sejam passeios com piso seguro, com piso que não esburaque facilmente, piso plano. Uma vez que é uma rua com muitas entradas para garagens, que fica assegurado que não há desníveis para permitir a entrada de carros, há outras estratégias. No fundo, que haja uma preocupação muito evidente com a circulação pedonal. Por outro lado, no que diz respeito às árvores, que vão ser plantadas 114, não é? 114 ou 104, por aí, pronto. É uma centena e qualquer coisa. Que sejam árvores que haja o cuidado de ter árvores que não deitem as raízes cá para fora, que não rebentem o passeio, que não aconteça na Avenida do Brasil aquilo que acontece em muitas artérias da nossa cidade, em que é quase impossível circular, tendo em conta as raízes das árvores que estão para fora e que tornam-se passeios extremamente inseguros, e tem caído muita gente por aí, a minha mãe já caiu e, portanto, acho que todos sabemos daquilo que eu estou a falar. E, por outro lado, que não sejam árvores que, um dia mais tarde, entrem pela casa dentro das pessoas, como também está a acontecer aí numa série de situações na cidade, e algumas eu já referi aqui, apontei e elenquei precisamente o local onde isso estava a acontecer. Só para terminar, e eu queria parafrasear aqui a um camarada meu que já esteve aqui na Assembleia Municipal durante muitos anos e que todos conhecem, que é o camarada Jorge Cortês, que dizia que nós não vamos juntar dinheirinho para quando formos velhos comprarmos uma casa. Portanto, se é preciso investir, não é? Em muitas situações é preciso que nos endividemos, desde que haja um endividamento seguro, controlado e, como é dito, nos documentos que nos chegaram. Pronto, é isso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Leonardo Martins. Boa noite, Sr. Presidente em exercício, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caras e caros deputados, caros sanjonenses. Sr. Presidente, nos últimos 6 anos, o paradigma da política na nossa cidade tem-se vindo a alterar profundamente, sobretudo em termos de concretização, de oposição e de ambição. E explico. Nos primeiros meses de mandato, do nosso primeiro mandato, a oposição dizia que a Câmara Municipal não executava obras porque não tinha ambição. Ignorava-se o óbvio, ignorava-se que para isso é preciso haver projetos, é preciso haver financiamento, é preciso haver trabalho de casa feito, coisas que demoram o seu tempo e, naturalmente, de projetos que fossem ao encontro dos compromissos assumidos pelo Partido Socialista, o que naturalmente demora o seu tempo. Nesta Assembleia, recordamos até que na análise ao segundo Orçamento Municipal, inteiramente a responsabilidade do PS, o de 2020, foi dito que esse orçamento já vinha com 2 anos de atraso. Retorquimos e dissemos que esse orçamento vinha com pelo menos 10 anos de atraso. Porquê? Porque entendíamos que era pelo menos há uma década que a cidade ansiava pelas obras do mercado, pela ampliação da Serafileite, pela requalificação da Escola de Fundevila, pelo retirar do amianto nas escolas básicas, por ciclovias, por obras em diversos espaços e habitações públicas, pela requalificação e revivificação da praça. 3 anos envolvidos, este lote de investimentos está totalmente concluído, além de muitos outros projetos que, entretanto, foram surgindo, foram feitos, foram realizados, foram concretizados, entre outros que estão agora em execução e em elaboração. Sempre dissemos também que a ambição deste Executivo Municipal e do PS é muito maior do que as possibilidades orçamentais e financeiras que a Câmara Municipal pode comportar. E o que é que isto significa? Significa, naturalmente, que ano após ano temos que selecionar um conjunto muito relevante de investimentos que consideramos prioritários naquela fase para encontrar as fontes de financiamento
e para lançar e concretizar as obras que entendemos que a cidade precisa para se continuar a desenvolver. É por isso que hoje a cidade mais parece um estaleiro, como disse numa Assembleia Municipal anterior, porque está no terreno investimentos de cerca de 20 milhões de euros, que é o dobro do que estava em execução há 2 anos. E isso demonstra também a atividade deste Executivo. Porque constatamos que, envolvidos 6 anos e 5 orçamentos da responsabilidade do PS, a dinâmica de São João da Madeira é maior, há mais sanjoanenses aqui a viver, há mais investimento público na cidade, há mais captação de investimentos privados na cidade e há mais crescimento económico em São João da Madeira. Cai assim a bandeira da oposição da falta de execução. Sinais destes tempos que vivemos e como, naturalmente, tem de ser dito alguma coisa, as críticas, agora, Sr. Presidente, não são da falta de execução, são da execução de obras, dos inconvenientes e do tempo que essas obras públicas demoram a ser concretizadas. São as dores de crescimento. Não há obra, não há desenvolvimento sem pó, sem inconvenientes, que naturalmente devem e têm de ser minimizados tanto quanto possível. Concretamente sobre a contratação deste empréstimo que hoje analisamos para a requalificação da Avenida do Brasil e para a requalificação da Escola do Parrinho. São 2 investimentos que consideramos necessários e que demonstram muito bem a ambição deste Executivo em continuar a concretizar e a melhorar a cidade. A requalificação significativa e profunda da Escola do Parrinho, à semelhança, por exemplo, do que já aconteceu em Fundo de Vila, é uma prioridade e vai ao encontro da nossa ambição de requalificar, de continuar a requalificar o Parque Escolar de São João da Madeira, como aliás tem acontecido nos últimos anos. E sobre a Avenida do Brasil? A Avenida do Brasil precisa de obras de requalificação? Precisa. É uma evidência. Não há ninguém nesta cidade que diga o contrário. Precisa de passeios arranjados e de criar onde não os há? Precisa. Precisa de ser repavimentada? Claro que sim. Precisa de se adaptar aos novos tempos e às novas políticas urbanísticas? Precisa. Precisa de árvores, como já aqui foi dito? Claro que sim. Precisa de maior segurança pedonal, precisa de ser inclusiva para passar uma pessoa de cadeira de rodas. Depois da revisão do abastecimento de águas e que foi feita para a resolução das fugas que foram detectadas no enorme investimento que foi realizado, precisa também da revisão das águas pluviais? Precisa. Dito isto, naturalmente que podemos discordar das prioridades de investimento, de onde, como alocamos os recursos financeiros e das formas de financiamento. Mas não podemos ignorar o óbvio. A Avenida do Brasil precisa de ser requalificada. É uma das vias principais e estruturais de São João da Madeira. As centenas de moradores que ali vivem, os comerciantes e os milhares de utilizadores da Avenida do Brasil merecem esta requalificação. São tão sanjoanenses como os outros. A cidade merece e precisa deste investimento. A coligação não quer, isolada de todas as outras forças partidárias. Ou melhor, corrijo, diz que quer, mas que vota contra o empréstimo que permite que a obra avance já. No fundo, o exemplo que a CDU deu na sua intervenção. E é aqui que gostaria de falar da ambição que referi no início desta intervenção, Sr. Presidente. O PSD foi um partido que durante alguns anos, muitos anos, governou a nossa cidade e que, verdade seja dita, sempre pautou por projetos que permitiram o nosso desenvolvimento, projetos com ambição. 6 anos envolvidos, a bandeira da concretização dos executivos do PS caiu e a bandeira da ambição cai agora. E cai e perde-se em meandros técnicos e em subterfúgios para tentar justificar o injustificável, que a requalificação da Rua do Brasil não é uma prioridade urgente, já. É, diria... Sr. Deputado, tem 1 minuto. Obrigado, Sr. Presidente. A total perda de identidade do PSD, que outrora conhecemos, e que se perde nesta coligação da melhor cidade do país. Porque é a melhor cidade do país, menos a Avenida do Brasil. Querem a melhor cidade do país, que não inclui
à Avenida do Brasil. Por isso, Sr. Presidente, dizer convictamente que estamos certos de que esta é uma prioridade, que queremos continuar a requalificar o território e o parque escolar do Conselho, para continuar a desenvolver São João da Madeira naturalmente, com a execução de obras e de projetos que entendemos que fazem a diferença na vida das pessoas, na vida dos sanjoanenses e que continuem a catapultar São João da Madeira para níveis de desenvolvimento de excelência, como aliás sempre tem acontecido ao longo dos últimos, diria, 40 anos. Obras que tornem São João da Madeira uma cidade com melhor qualidade de vida e com futuro. E para isso, os sanjoanenses sabem que podem continuar a contar com o Partido Socialista. Muito obrigado pela paciência, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há mais alguma inscrição para este tema? Não havendo inscrições, passo então a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O princípio da celeridade na condução dos trabalhos até me privou de fazer a apresentação do ponto. Mas, peço desculpa por isso. Não. Eu quero dizer que acho que todos até beneficiamos com essa circunstância. Enfim, já muito foi dito e, portanto, eu não vou consumir tempo a esta Assembleia com matérias que foram afirmadas, apenas afirmar 3 ou 4 pontos. Em primeiro lugar, nós consideramos que a requalificação da Avenida do Brasil é uma prioridade, é um investimento absolutamente necessário e é um investimento estratégico para a modernização e a requalificação do tecido urbano de São João da Madeira. As grandes obras não são apenas prédios, edifícios. A requalificação de um segmento tão fundamental do nosso tecido urbano é uma intervenção importante e relevante. A Avenida do Brasil está em péssimas condições, quer ao nível do pavimento, quer ao nível da sua dinâmica de funcionamento, quer ao nível dos passeios. É uma área do território que não está preparada para a questão das alterações climáticas, não tem árvores em grande parte da sua extensão e, portanto, eu acho que ninguém tem dúvidas e basta circular na rua, falar com as pessoas para se perceber que é urgente e vital uma intervenção de fundo naquela avenida. E o que estamos aqui a falar é de uma intervenção de fundo. Não é uma intervenção de cosmética, não é uma intervenção para reparar este ou aquele detalhe ou pormenor. É uma intervenção de fundo. O que está preconizado é suprimir o separador central, relocalizar a iluminação pública, alargar os passeios, arborizar a avenida e criar na própria avenida alguns pontos de centralidade e de convívio urbano. E, portanto, é uma intervenção de fundo. As árvores a plantar, o que está projetado são 114. E é, do nosso ponto de vista, extremamente importante, porque nós não podemos consentir que uma parcela relevante do nosso território esteja nas condições em que hoje se encontra. E, portanto, a cidade constrói-se assim, a coesão social constrói-se assim, o espaço público constrói-se assim. Nos últimos anos nós fizemos intervenções muito importantes em diversas zonas do nosso território, foi requalificado o centro cívico, foi requalificada a praça, há arruamentos que estão a ser completamente modernizados e requalificados, com adaptação também às necessidades de inclusão de pessoas que são portadoras de problemas de mobilidade. Temos agora o caso da Avenida da Oliveira Júnior, da Rua Oliveira Júnior, já iniciou também a obra na Rua Visconde, temos o caso da Rua Serafim Leite, temos o caso da Rua Arlão de Moraes, temos o caso da Rua do Urbalino Laranjeiro, que já foram alvo dessa modernização e dessa intervenção, e portanto este é um caminho que não pode parar. E atendendo à extensão desta avenida, e atendendo às necessidades e às características da intervenção, e atendendo também ao preço a que temos hoje a mão de obra, ao preço a que temos hoje os materiais,
De facto, a estimativa que temos aponta para uma despesa máxima neste montante. Não quer dizer que a despesa possa vir a ser menor, porque será sujeita à concorrência, e temos muitos casos em que o preço base estipulado nos concursos foi depois do diálogo concorrencial, foi depois fixado em quantidades inferiores. Uma outra, são 1000, é 1 km e 100 metros de arruamento, que vai desde praticamente Santo Estevão até à linha ferroviária. E, portanto, é uma grande extensão do nosso território, uma artéria vital, com milhares de cidadãos a residirem ali, inúmeros estabelecimentos comerciais, uma entrada e uma saída de São João da Madeira, o acesso à Escola das Fontainhas, o acesso ao ciclo preparatório, o acesso ao pavilhão Paulo Pinto, às piscinas, enfim, é um eixo nevrálgico, absolutamente nevrálgico da cidade, que de facto precisa desta intervenção. As questões que a CDU colocou, enfim, há uma equipa multidisciplinar a realizar o projeto e todas estão a ser acauteladas. Nós conhecemos esses problemas e obviamente seria inqualificável que o projeto não desse resposta a essas questões e, portanto, essa instrução e essa preocupação foi dada e, portanto, temos arquitetos paisagistas, temos engenheiros, temos peritos que estão a estudar a mobilidade, estão a estudar a circulação, enfim, todos os aspectos estão a ser tidos em conta. Estamos a falar mesmo de uma equipa multidisciplinar, engenheiros, arquitetos paisagistas e arquitetos que estão a tratar deste projeto. E, portanto, o que lhe posso dizer é que essas matérias estão a ser acauteladas do melhor ponto de vista técnico. Quanto à questão do recurso ao empréstimo versus fundos comunitários, eu queria dizer que nós temos que lançar esta obra e a obra terá um prazo de execução que ainda está a ser ultimado, porque neste momento estamos numa fase de fazer as medições finais e, portanto, este mês pensamos ter o processo totalmente concluído, do ponto de vista da engenharia e da arquitetura, mas é uma obra que terá um determinado prazo de execução. E não está excluído que esta obra possa vir a ter financiamentos comunitários. Não está excluído em absoluto. Repare, nós lançamos a obra da Escola de Fundo de Vila. Quando lançamos essa obra, foi por iniciativa municipal pura e dura, com recurso a um financiamento que esta Assembleia aprovou. Porque quando ela foi lançada, não tinha enquadramento no mixed de composição do nosso quadro comunitário de apoio. Entretanto, ocorreu uma reprogramação. Que deu a possibilidade de projetos em curso poderem ser candidatados a financiamento comunitário. E nós candidatamos essa escola. E ela foi parcialmente financiada com financiamento comunitário, que serviu para amortizar parcialmente esse empréstimo e libertar capacidade de endividamento para outros fins. Neste momento está a ser equacionada outra possibilidade de reprogramação dos fundos comunitários, com possibilidade de despesa já executada poder vir a ser candidatada. E, portanto, é típico e normal que os quadros comunitários tenham, ao longo da sua execução, momentos de reprogramação, de reenquadramento do seu quadro e do seu mix de financiamento e, portanto, nós nunca podemos excluir à partida que uma obra, não podemos excluir à partida que uma obra não possa vir a ser objeto de financiamento. E, portanto, o financiamento comunitário também não é ilimitado. O financiamento comunitário
para a Câmara o que interessa é o acesso a meios financeiros. É o acesso a meios financeiros. E, portanto, se nós comprometemos a capacidade de endividamento desta obra, isso significa que estamos a libertar financiamento comunitário para outra. Se nós tivéssemos colocado esta obra no financiamento comunitário, se quiséssemos fazer outra obra, teríamos que recorrer a um empréstimo. E, portanto, o que é fundamental é perceber o conjunto das fontes de financiamento do município e perceber, dentro da panóplia de investimentos que o município pretende levar a cabo, perceber dentro dessa panóplia de investimentos a que diversas fontes de financiamento é que o município vai alocar os investimentos. Nós poderíamos estar aqui a ter esta discussão noutros termos, se em vez de alocarmos ao financiamento bancário este projeto, alocássemos outro, poderíamos estar sempre aqui a dizer que o financiamento comunitário deveria ser para o projeto X em vez de ser para o projeto Y. Portanto, esta é uma discussão interminável. E, portanto, eu acho que é uma forma incorreta de colocar a questão, porque ela não corresponde à verdadeira dimensão da gestão pública que aqui está em causa. Não corresponde. Porquê? Porque o que nós temos que ver é qual é o leque de obras que queremos fazer, quais são as fontes de financiamento, e o município há de recorrer sempre a financiamento bancário e a financiamento comunitário. E sempre que usa uma fonte de financiamento com a obra A em vez de ser com a obra B, pode-se sempre dizer o que estamos agora aqui a dizer. Não deve usar a fonte de financiamento bancária para a obra A porque devia de ser a obra B. Bem, essa discussão não faz sentido porque não é aí que reside o problema. Não é aí que reside o problema. Posto isto, dizer que o que a Câmara propõe é uma contratação de empréstimos a 12 anos. Temos uma informação da chefe de divisão financeira que atesta que o município tem capacidade para suportar este encargo sem prejudicar o desenvolvimento das atividades adicionais do município. O spread é aquele que consta da melhor proposta, que é da Caixa de Crédito Agrícola, e pensamos que este é um momento importante porque, obviamente, vamos dar um passo para transformar o rosto de São João da Madeira e para modernizar, requalificar uma artéria essencial da nossa cidade. E, portanto, quanto ao que está em causa, duas conclusões finais. Uma, em primeiro lugar, a Câmara pede, efetivamente, à Assembleia que autorize a Câmara a realizar este investimento, porque ele é, como aliás bem disse até o PSD, ele é necessário, e esse é o ponto, é um investimento necessário, e sobre isso ninguém terá dúvidas. Segunda questão, autónoma desta, pedimos à Assembleia que aprove a contratação deste empréstimo para esta obra, também para a Escola do Parrinho, e que aprove também a assunção de compromissos plurianuais nos termos do quadro do plano de amortização que é proposto pela Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Felizmente, o Sr. Presidente foi dos poucos que esteve atento quando eu disse que esta era uma obra necessária e que nós não éramos contra, porque houve quem viesse aqui falar e que não tivesse reparado nisso. Nós, Sr. Presidente, relativamente à prioridade, nós concordamos em discordar. Nós achamos que esta não é uma intervenção prioritária
E continuamos a achar, enfim, nós não somos contra o projeto porque não conhecemos o projeto. Nós somos contra o modelo de financiamento. E continuamos a achar que esta é uma má forma de gerir o dinheiro público. E temos essa posição também muito baseado naquilo que foi a nossa experiência de gestão nos 16 anos em que governamos a Câmara Municipal. Eu pensava que o Sr. Deputado Leonardo Martins viria aqui exigir a construção ou exigir a utilização do valor deste empréstimo na construção das novas piscinas. E era uma boa forma que o Partido Socialista tinha de corrigir o mais crasso erro político da história da nossa cidade, que foi o chumbo irresponsável da construção das novas piscinas por parte do Partido Socialista e que levou à perda irremediável de 3 milhões de euros de fundos comunitários. Eu pensava que o Sr. Deputado vinha aqui exigir a utilização deste dinheiro na construção do edifício 3 da Sanjotec, na construção do nó do IC2, na construção dos cortes de ténis e de pádel ou até mesmo na reabilitação do parque escolar. Eu achei que o Sr. Deputado viria aqui exigir a utilização deste dinheiro para concretizar a capa de um jornal que trazia a requalificação do Pavilhão das Travessas, que era um projeto emblemático, que serviu de capa 15 dias antes das eleições, mas que passado 2 anos ninguém mais ouviu falar dele. O senhor devia estar aqui a pedir a justificação ao Sr. Presidente, que teve 3 milhões de euros no ano passado de receita extraordinária proveniente de impostos, e perguntar-lhe porque é que não utiliza esse dinheiro em vez de recorrer à banca. E, portanto, isso sim, estes investimentos que acabei aqui de elencar, são investimentos reprodutivos que dinamizam a economia e que prosseguem uma estratégia de desenvolvimento. E, portanto, eu volto aqui a afirmar, eu não compreendo como é que, naquele que é o maior recurso a financiamento bancário de sempre, esse recurso não seja para tornar realidade qualquer um destes projetos. E é importante dizê-lo, graças a este recurso bancário, nós não temos nenhum destes projetos que acabei aqui de elencar garantido, porque aquilo que nós estamos a fazer é a inviabilizar praticamente estes projetos, porque estamos 3 milhões mais longe de ter umas piscinas municipais, estamos 3 milhões de euros mais longe de ter a reabilitação do Pavilhão das Travessas, estamos 3 milhões de euros mais longe de ter o edifício 3 da Sanjotec, e estamos assim. E, portanto, a nossa posição, quando estivemos no poder, foi sempre esta. Nós temos que recorrer a fundos comunitários e recorrer à banca para investimentos reprodutivos. E aquilo que o Sr. Deputado falou aqui, daquilo que a coligação quer ou não quer, a coligação quer. A coligação quer o desenvolvimento desta cidade. Olha, eu vou-lhe dizer o seguinte, só na oposição, nestes 6 anos, nós aprovamos pelo menos mais de 3 milhões e meio de euros em empréstimos. E eu digo pelo menos porque eu dei-me ao trabalho de consultar... Sr. Deputado, tem 1 minuto. Vou terminar, de consultar todas as atas desde o início, desde 2017, portanto, desde o início da governação do Partido Socialista, e há 17 atas com acesso negado, e portanto eu não as pude consultar, mas aqueles que eu pude consultar são mais 3 milhões e meio de euros em empréstimos que aprovamos. E nós, sinceramente, orgulhamos-nos muito disso, porque estivemos sempre do lado certo da história. E uma coisa é certa, e eu não tenho dúvidas disso, e creio que alguém tenha. Ninguém concretizou, cuidou e valorizou São João da Madeira como os partidos da coligação. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Nós sabemos bem quem bloqueou a cidade, quem atrasou o desenvolvimento da cidade, e essas pessoas têm rostos, têm nomes e são do Partido Socialista. E algumas delas ainda hoje têm funções nos órgãos autárquicos, e termino dizendo isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais alguma inscrição? Não havendo, dou a palavra ao Sr. Presidente para esclarecimentos. Não, Sr. Presidente, não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que
desta última intervenção, fiquei com a impressão que seriam feitas muitas outras obras e que a Avenida do Brasil ficaria esquecida a degradar-se continuadamente e, não obstante, o PSD proclamar que a obra é necessária. É isso que eu concluí racionalmente desta última intervenção e, portanto, acho que todos os milhares diários de utentes da Avenida do Brasil, os milhares de moradores, os comerciantes que ali vivem e, portanto, e que uma parcela significativa do nosso território não pode merecer esta consideração dos partidos da oposição. Felizmente, nós vamos tentar resolver o assunto de outra maneira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, estamos prontos para avançar para a votação desta proposta. O Sr. Deputado da Melhor Cidade do País, Gonçalo Fernandes, pede um intervalo de 5 minutos. Se ninguém se opuser, avançamos. Tenho um pedido de interpelação à mesa do Sr. Deputado Gonçalo Fernandes, a quem dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta interpelação à mesa tem que ver com o seguinte. A alteração ao Plano Plurianual de Investimentos autorização prévia é uma competência da Assembleia Municipal. No entanto, o ponto em questão não prevê nada acerca dessa autorização prévia de alteração ao Plano Plurianual. E, portanto, o nosso regimento diz que a votação de pontos não constantes da ordem de trabalhos nas sessões ordinárias necessita da aprovação de 2/3 da Assembleia. E nada refere em relação às sessões extraordinárias como esta. E, portanto, do ponto de vista da legalidade, nós não temos a certeza se podemos fazer esta votação e não sei até que ponto não seria melhor nós adiarmos este ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para devido esclarecimento. Sr. Presidente, esta matéria está inscrita no artigo 51, que trata dos empréstimos de médio e longo prazo. E não está em causa, formalmente, sequer, a necessidade de alterar o Plano Plurianual de Investimentos. O que a lei diz é que os investimentos referidos no número anterior, sujeitos a empréstimo de médio e longo prazo, ainda que não incluídos no Plano Plurianual de Investimentos, são submetidos a discussão e autorização prévia da Assembleia Municipal. Ora, essa discussão ocorreu e a autorização prévia acontecerá hoje, se votado separadamente, a Assembleia der autorização. Portanto, parece-me que ser um preciosismo dizer que deveria de ter 2 pontos da ordem de trabalhos, porque tudo poderia ser discutido e votado hoje. Portanto, eu não vejo aqui nenhum problema de legalidade material ou substantiva, nem vejo que alguém possa invocar que não foi discutido. A mesa anunciou isso no início e foi discutido, e a mesa disse que ia propor uma votação separada. E, portanto, eu penso que a lei está a ser cumprida na íntegra, porque há uma discussão e há uma autorização que é prévia à decisão de contratar o empréstimo. No limite, se o Tribunal de Contas entender que tinha que ter um ponto autónomo na ordem de trabalhos, enfim, teria o assunto que voltar aqui a uma nova reunião, mas penso que isso não é plausível e que acho que estamos a cumprir a legalidade substancial e procedimental, porque este artigo trata dos empréstimos, não é? Só que este empréstimo tem um ritual diferente
de discussão e de aprovação por reportar a um investimento que tem um valor adicional e, portanto, não vejo que haja aqui nenhum problema, porque a questão do investimento foi discutida autonomamente e depois discutiu-se a questão do empréstimo. Portanto, houve claramente 2 momentos, não é? Aliás, a sua intervenção teve claramente até 2 momentos, se me permite fazer a hermenêutica da sua intervenção. Portanto, acho que até o PSD cumpriu claramente o artigo 51, número 2 da Lei das Finanças Locais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que estão dados os devidos esclarecimentos para o efeito e, nesse sentido, avançamos então com a votação, como previamente anunciado, num primeiro momento para autorizar, nos termos do número 2 do artigo 51º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal a realizar o investimento destinado à requalificação da Avenida do Brasil no montante estimado de 3 milhões de euros. Nesse sentido, eu pergunto quem vota contra. Como estava a dizer, e depois de dados os devidos esclarecimentos, avançamos então para a votação, como estava previamente definido, em 2 momentos, sendo que no primeiro momento vamos votar a autorização nos termos do número 2 do artigo 51º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal a realizar o investimento destinado à requalificação da Avenida do Brasil no montante estimado de 3 milhões de euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Este ponto está então aprovado por unanimidade. E então o ponto 2, aprovar nos termos e condições constantes da proposta da Câmara Municipal a contratação de um empréstimo no montante global de 3.500.000 euros para financiamento do investimento referido no ponto 1 e para financiamento do investimento na requalificação da Escola Básica do Parrinho, bem como aprovar a assunção de compromissos plurianuais, tendo em conta o plano de amortização proposto pela Câmara Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta está então aprovada por maioria, com os votos contra da bancada da Melhor Cidade do País e do Bloco, e uma abstenção do Bloco de Esquerda. A primeira eu anunciei a primeira votação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Sr. Presidente, para informar que faremos chegar uma declaração de voto relativamente a este ponto e às 2 votações que aqui ocorreram hoje, e faremos chegar isso via e-mail nos próximos dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então avançar na ordem de trabalhos e avançamos então para o ponto 2.2, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre alteração ao mapa de pessoal de 2023. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para a apresentação do ponto em questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que está aqui em causa é uma proposta de alteração ao mapa de pessoal para incluir no quadro de pessoal a previsão de mais um lugar para uma assistente operacional, que se destina a exercer funções na divisão de educação e, mais propriamente, a este processo que despoleta este procedimento, no agrupamento de escolas de Trafim-Leite, uma assistente operacional para dar apoio a meninos com necessidades especiais no campo da visão limitada. E, portanto, este procedimento teve autorização da DGEST, que autorizou a ampliação do rácio, e nós o que queremos é acelerar o procedimento o mais rapidamente possível, daí a termos pedido a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos já, sem termos que aguardar por dezembro pela alteração do mapa de pessoal para justamente acelerar a contratação desta pessoa. E, portanto, é isto que está em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está aberto então o período de inscrições para este ponto. Não havendo inscrições, creio que podemos passar então para a votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração do mapa de pessoal de 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta está então aprovada
por unanimidade e vamos então passar à leitura da minuta da ata. Sim. Boa noite. Aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2023, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária na sala de sessões sita no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte. No período de intervenção do público, registaram-se a intervenção do município Marco Pinho. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. No ponto 2, período de ordem do dia, apreciamos e votamos a proposta da Câmara Municipal sobre a contratação do empréstimo de médio e longo prazo para financiamento das empreitadas, requalificação da Rua do Brasil, requalificação da Escola do Parrinho. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante da deliberação camarária, de 30 de 10 de 2023 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal. Primeira deliberação. Autorizar nos termos do número 2 do artigo 51 da Lei 73 de 2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal a realizar um investimento destinado à requalificação da Avenida do Brasil, num montante estimado de 3 milhões de euros. A proposta foi aprovada por unanimidade por todos os presentes na sala. Segundo, aprovar nos termos e condições constantes da proposta da Câmara Municipal a contratação de um empréstimo no montante global de 3.500 milhões para financiamento do investimento referido no ponto 1 e para financiamento do investimento na requalificação da Escola Básica de Parrinho, bem como aprovar a assunção de compromissos plurianuais tendo em conta o plano de amortização proposto pela Câmara Municipal. A proposta foi aprovada por maioria com 11 votos do Partido Socialista e 1 voto do PCP, 8 votos contra da coligação A Melhor Cidade do País e 1 voto neutro do Bloco de Esquerda. Ponto 2.2, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração ao mapa de 2023. Foi apresentada e discutida a proposta referida em título, constante da deliberação camarária de 30 de 10 de 2023 e previamente distribuída a todos os membros da Assembleia. A proposta foi aprovada por unanimidade de todos os presentes. Lido o teor da minuta, foi a mesma posta à discussão. Alguém tem alguma intervenção? Sendo assim, vamos votar a minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está então aprovada por unanimidade e dou por terminada esta sessão. Muito obrigado a todos e boa noite.